Olá, boa noite a todos. Conforme combinado, o horário da live de hoje a gente vai usar para aproveitar para tirar dúvidas, logicamente da área de saúde e segurança do trabalho, de preferência voltado para a parte de documentos em saúde e segurança do trabalho. Então, até dar um tempinho aí para o pessoal entrar, vou só explicar como é que vai ser a dinâmica e falar um pouquinho sobre as lives da próxima semana. Na terça-feira, nós vamos fazer uma live. O meu convidado vai ser o Rodrigo Vaz, colega auditor fiscal do trabalho também. A gente vai falar sobre os sistemas de certificação em saúde e segurança do trabalho, né? Conforme é mencionado lá no texto da NR1, que vai entrar em vigor em janeiro de 2022. Então, essa é a live de terça-feira. Na quinta-feira, na página da Linus Cursos Jurídicos, nós vamos falar sobre os riscos na atividade, referente à parte de construção civil de uma forma geral, mas com foco na parte de carpintaria. E isso tudo tomando por base as fichas CITMEI que estão disponíveis lá no site do Ministério da Economia. E na sexta-feira da semana que vem, o assunto da live vai ser o PGR voltado para a construção civil. A minha convidada vai ser a colega auditora fiscal do trabalho também, coordenadora do projeto de construção civil no estado do Rio de Janeiro, Elaine Castilho. Então essas são as lives da próxima semana, terça, quinta e sexta, tá bom? No dia de hoje, como é que a gente vai fazer? Eu vou começar respondendo aqui as perguntas que foram enviadas pelo direct, né, que foram feitas aí nesses últimos dias. E em seguida, quem tiver qualquer tipo de pergunta, pode ficar à vontade, que eu tô aqui para poder responder mesmo, tá? Tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer o possível para responder as perguntas e as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então, mais uma vez, quero agradecer, né, por todo esse tempo, o pessoal que está acompanhando, que está mandando sugestão, mandando material, e realmente é muito gratificante. Estou muito satisfeita com o resultado aqui do trabalho que está sendo feito e da parceria, né, de quem está acompanhando. É só registrar aqui a presença da minha maravilhosa top chefe, Carla Paz. Acabei de ver que a Carla entrou. Obrigada, Carla. Então, vamos lá. Bom, primeira pergunta que eu recebi aqui de várias pessoas, né, na verdade, que estou vendo que é uma dúvida ainda muito grande com relação ao PGR, a prorrogação da data de entrada em vigor. Então, seria agora em agosto, já está fechado que a data vai ser no dia 3 de janeiro de 2022, tá? Foi prorrogado para 3 de janeiro de 2022, assim como a nova NR7, a nova NR9, a nova NR18, outras normas, provavelmente a 17 também. Isso ainda não foi publicado, pelo menos até o último instante que eu olhei, né, não foi publicado ainda, mas a data já está fechada e vai ser realmente no dia 3 de janeiro de 2022. Tá? Até lá, os textos seguem disponíveis para consulta no site do Ministério da Economia, no site da ENIT, na verdade. O endereço do site é http://enit, Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, tá? É NIT. http://enit.gov.br, não tem www, tá? Então eu sugiro que realmente se consulte, se conheça os textos com antecedência, porque no momento em que ele estiver realmente entrando em vigor, né, já era. A gente tem que se preparar com antecedência, né? Uma outra pergunta que tem sido muito feita, né, e até foi feito na última live também, é com relação ao prazo para que se autue, né, uma irregularidade desses textos novos das normas, né? Então, assim, eles entram em vigor no dia 3 de janeiro de 2022, tá? Já estão valendo. Existe um prazo que é estabelecido pelo Regulamento da Inspeção do Trabalho, se não me engano, pelo artigo 23, em que a fiscalização ela tem um dever de orientação nesse período, né, de 90 dias. Tá? Mas o que eu queria deixar sobre esse assunto? É muito importante que todos entendam que 90 dias é assim. Então, esse prazo, assim como a gente já chegou num prazo que parecia tão distante, que é agosto, né? Que, assim, mês que vem, o momento em que ia entrar em vigor todos esses novos textos das normas, já está batendo. Então, assim, daqui para janeiro realmente é um pulo.
E quem não começou ainda a se antecipar e a se preparar para essas modificações, é muito importante que o faça o mais rápido possível. Por quê? Porque são modificações muito profundas nos textos legais, tá? O que a gente está observando, né? A gente tem toda a normatização de saúde e segurança do trabalho, as normas principais, as normas mais básicas, que são normas do tipo geral, com mudanças substanciais no seu texto. Na verdade, o que se propõe com esses novos textos é uma mudança em toda a lógica de atuação da saúde e segurança do trabalho, né? A gente sabe que, de uma forma geral, a gente observa que os textos em vigor, como por exemplo da NR9, né? A NR9, como ela é hoje, ela deixa de existir. A partir do dia 3 de janeiro, a NR9 é basicamente uma norma de higiene ocupacional, né? E os documentos referentes ao PPRA deixam de existir enquanto obrigação, e a obrigação legal passa a estar na NR1, que vai ser o GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, através de seus documentos, que são o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, o que se busca com isso? Se busca uma mudança radical na forma de atuação, né, da saúde e segurança do trabalho. A NR9, a gente observa que ela, assim, é muito comum aquele mercado de venda de PPRAs, né? Assim, papéis que ficam nas gavetas dos empresários, nas gavetas dos gestores, mas que de uma forma geral não possuem uma implementação prática. Então, o que se visa com a nova normatização é justamente acabar com isso. A gente vai ter que reinventar, que renascer, que recomeçar toda a questão da gestão em saúde e segurança do trabalho. Por isso, é muito importante que tenha um tempo largo para que todos possam se adaptar, tá bom? Uma outra pergunta que eu recebi aqui foi se eu acho, e aí uma questão de opinião, que é bom ou ruim esses novos prazos, essa nova dilatação de prazo. Então, assim, o que eu posso dizer? Primeiro, o que eu acho, o que eu observo, né, de uma forma geral? Observo que as pessoas não estão preparadas, tá? Os profissionais da área não estão ainda prontos para implementar essa nova legislação. Essa nova legislação, ela vai exigir, né? Aí eu tô falando especificamente da NR1, do seu item 1.5, que entra em vigor no dia 3 de janeiro, vão exigir dos profissionais da área de saúde e segurança do trabalho muito mais capacitação, muito, assim, uma quantidade de competências muito maior. Então, eu sugiro, né, com muita força no coração, que todos se preparem e corram atrás de conteúdo para que possam fazer acontecer, né, fazer com que essa legislação saia do papel, deixe de ser simplesmente um texto de lei, um texto de norma, e passe a ser uma diretriz na gestão de saúde e segurança do trabalho. Deixa eu começar a olhar aqui as perguntas. Ah, tá bom, Renata, eu vou falar. Só concluindo essa questão, esqueci, me perdi. Vamos lá para a pergunta, então. A Renata está perguntando, poderia diferenciar o PGR e o GRO? Essa pergunta é ótima, tá? Essa pergunta é excelente e eu acho muito importante que essa diferença fique muito clara na cabeça de todos os profissionais. O que a NR1 implementa como obrigação? Ela tem o seu item 1.5, que se chama Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. A gente gosta de uma sigla, já chama de GRO, né? Mas o nome desse item é Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Percebam que não está nem em letra maiúscula, tá? Em letra minúscula. Não é um novo documento. Você não vai ter que ter um PGR e um GRO. Gerenciamento de riscos ocupacionais são os macroprocessos, né? Todos terão que fazer o gerenciamento dos seus riscos ocupacionais. Na verdade, hoje todos já têm que fazer, só não está escrito dessa forma na norma. Mas gerenciamento de riscos ocupacionais é o que todos têm que fazer. Como é que se faz isso? Através de quê? Como é que se comprova? Os documentos gerados pelo gerenciamento de riscos ocupacionais serão chamados de PGR, será através de um programa de gerenciamento de riscos. O PGR também não é um documento, tá? Ele consiste nos documentos gerados no processo de gerenciamento de riscos ocupacionais. A NR1 dispõe que esse PGR terá que conter, no mínimo,
dois documentos, que são o inventário de riscos e o plano de ação. Mas não é só isso, tá? Não necessariamente é só isso. Pode ter muitos outros documentos compondo esse gerenciamento de riscos ocupacionais, além do inventário de riscos e do plano de ação. E vou citar alguns exemplos. Por exemplo, análise de acidentes. Análise de acidentes, necessariamente, quando acontecer um acidente, vai ter que fazer parte desse GRO, né, dentro do PGR, que é a documentação. Ou outros documentos, e aí vai depender de empresa para empresa, como é que cada empresa vai escolher fazer o gerenciamento de seus riscos ocupacionais. Ah, e o PPRA, ele é proibido? Não, você pode até ter um PPRA dentro de um gerenciamento de riscos ocupacionais, mas o PPRA deixa de existir enquanto obrigação legal. Tá certo? Então a gente tem uma coisa grande, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, que vai se dar através do PGR, que é o documento, eu como auditora fiscal do trabalho, vou entrar na empresa e vou pedir o quê? Eu não vou pedir um GRO, porque não existe isso materialmente. Eu vou pedir um PGR. Vou pedir, por favor, você pode me apresentar o programa de gestão de riscos? Aí você vai me apresentar, eu não sei o que você vai me apresentar, você vai me apresentar o que você desenvolveu na sua organização para fazer o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Eu vou querer ver, no mínimo, um inventário de riscos e um plano de ação. Mas pode ter, por exemplo, um programa de proteção respiratória. Enfim, várias outras coisas que vão depender da forma como esse programa foi desenvolvido e implementado dentro daquela instituição. Tá bom, Renata? Ficou claro? Eu vou te pedir só para me dar um retorno aqui, se você entendeu perfeitamente ou se ficou qualquer tipo de dúvida com relação à sua pergunta, tá bom? Só mais uma observação, tem um item lá, se não me engano, acho que é item 1.7 na NR agora e vai para 1.8 quando entrar o PGR em vigor, mas que fala sobre o tratamento diferenciado para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. Entre outras coisas, está dizendo lá que estarão dispensados de desenvolver o PGR os MEI, né, os microempreendedores individuais, assim como... Só um instante. Gente, meus cachorros estão brigando ali. Bom, estarão dispensados de desenvolver o PGR, o documento PGR, todos os MEI, mas microempresas e empresas de pequeno porte, desde que sejam grau de risco 1 ou 2 e não possuam riscos químicos, físicos e biológicos. Tá? Então essas empresas não vão ter que desenvolver o PGR. Isso significa que eles não vão ter que gerenciar riscos ocupacionais? Não, ninguém está liberado de gerenciar riscos ocupacionais. Até porque uma outra coisa que a gente sempre comenta aqui é que os riscos ocupacionais vão muito além dos riscos químicos, físicos e biológicos, né? Nós temos aí questões ergonômicas, que inclusive a nova NR1 deixa muito claro que tem que participar do desenvolvimento do PGR, tá? Todas as questões ergonômicas, os riscos psicossociais, os riscos de acidentes, as questões relativas à organização do trabalho, que estão ali bem ligadas com as questões ergonômicas. Então, tudo isso vai ter que vai ter que seguir sendo trabalhado na empresa, mesmo que ela esteja dispensada de fazer o PGR. Aí a Renata está dizendo, obrigada. Sendo assim, o PGR é um documento, qual teremos diversos documentos, estes chamados de GRO. Não é exatamente isso. GRO são os processos, o que você vai ter que fazer na empresa. Como é que você vai organizar e desenvolver esse gerenciamento? Você vai organizar e desenvolver o gerenciamento de riscos ocupacionais através, né, e comprovar do PGR. PGR que são os documentos, tá? Eles estão dentro de uma coisa grande, a gente chama até do guarda-chuva. O guarda-chuva que está em cima é o GRO. E o PGR são os documentos que são gerados. Tá certo? E como fazer essa preparação e como as instituições poderiam ajudar? Como fazer essa preparação para quê? Caça, né? Para o PGR? Eu não estou conseguindo entender muito bem a pergunta. Você quer entrar para fazer ao vivo? Você quer
entrar na live para poder fazer a sua pergunta para ver se eu entendo melhor? Posso te chamar? E vou pedir para quem quiser fazer as perguntas, buscar fazer aqui na caixinha de perguntas, que é esse pontinho de interrogação aqui embaixo à direita, porque os comentários no chat eles vão subindo muito rápido e às vezes eu não consigo acompanhar, tá bem? Eu realmente, deixa eu ver aqui, Rita de Cássia. Se você puder fazer a pergunta ao vivo, eu te agradeço, porque eu não entendi muito bem. Bom, vou falar aqui o que eu entendi, tá? Essa transição, será que é sobre isso? Ela tem que ir sendo feita desde já. Como? Você já vai fazer um PGR? Não, mas você tem que ter já tudo muito pronto para que a partir do dia 3 de janeiro de 2022, esses documentos já estejam prontos para funcionar, tá? Porque no dia 3 de janeiro de 2022, a gente precisa virar uma chave. A gente precisa estar com tudo já funcionando. Não vai ter um prazo a partir do dia 3 de janeiro. O prazo é a partir de agora, porque os textos das normas já estão disponíveis lá no site do Ministério da Economia, tá? Lá no site da ENIT, na verdade, da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. E as empresas, como é que as instituições poderiam ajudar? Assim, na verdade, um dos trabalhos que eu acho assim, mais importante dos profissionais da área de saúde e segurança do trabalho é a parte de conscientização, tá, dos gestores. É muito diferente quando a gente entra numa empresa em que o gestor da empresa, que não é um profissional da área de saúde e segurança do trabalho, ele é envolvido e ele veste a camisa da saúde e segurança do trabalho. Tá? E como é que ele faz isso? Ele faz isso quando ele tem bons profissionais em torno dele que mostram a importância do investimento em saúde e segurança do trabalho. Essa coisa de ter só um papel na gaveta, ela não vai mais ser possível a partir de janeiro de 2022. Justamente pelo que eu expliquei, por conta da lógica toda do PGR, que é muito diferente da lógica do PPRA. Tá? Então, como é que as instituições podem ajudar? Primeiro, elas têm que conhecer plenamente, têm que entender a lógica da coisa, têm que saber que saúde e segurança do trabalho é um investimento e não um custo, e que eles vão ter que se envolver nos processos. Tá? Não funciona quando os gestores das empresas não se envolvem nos processos. Espera aí que eu acho que ela fez outro comentário. Para ajudar os profissionais de saúde e segurança do trabalho. Será que é isso? Porque, como assim, também a gente vem falando bastante, né? Dentro do que é preconizado, por exemplo, pelas engenharias de resiliência, né? O que é isso? Quando o gestor da empresa não assume o papel que é dele dentro da gestão em saúde e segurança do trabalho, qual é o papel dele? É o papel de liderança. A coisa não anda para frente. Então, é muito importante, tá, que vocês, profissionais de saúde e segurança do trabalho, estejam junto dos gestores para poder fazer com que a coisa funcione. E, assim, eu até entendo, é muito comum a gente chegar, né, para fiscalizar a empresa e o dono da empresa fala assim, esses programas não servem de nada, saúde e segurança do trabalho não serve de nada. Por quê? Porque qual é a maior parte dos produtos que eles seguram em saúde e segurança do trabalho? É PPRA e PCMSO de copiou colou. É claro que o cara não vai valorizar a saúde e segurança do trabalho. É claro que ele vai achar que é um dinheiro jogado fora, que é um desperdício pagar aquilo. Por quê? Porque ele dá um dinheiro para o cara mal aparece na empresa, não faz uma avaliação ambiental, não propõe nada, não acompanha, né? Uma coisa que é muito importante, mesmo hoje, né? O que é o PPRA? O profissional tem que dar um documento para o gestor e ir embora e só aparecer lá no outro ano? Não é assim. Ele tem que implementar, são programas, né, que não funcionam uma vez por ano, eles funcionam o tempo inteiro. Tudo tem que ser monitorado, tem que ser avaliado. E da mesma forma vai ser o PGR. O PGR não tem validade, assim como o PPRA e PCMSO. Mas o PGR não tem validade. Aquele prazo de 2 anos que está escrito lá na NR não é a validade do PGR. Aquilo significa o seguinte: caso não haja nenhuma mudança na empresa durante
tempo todo, você não tem nada de diferente, você não tem um novo processo, você não tem uma mudança no perfil das pessoas, você não tem uma mudança nos produtos, você não tem mudança na planta, não tem nada. Se não tiver nenhuma mudança no período de 2 anos, no máximo você vai ter que refazer a avaliação do inventário de riscos. É só isso que está dizendo. Mas não está dizendo que o PGR você pode fazer a cada 2 anos, porque o PGR é um programa de melhoria contínua. Tá? Ele respeita e ele foi desenvolvido dentro daquele ciclo do PDCA, que na verdade, ele não tem que ficar sempre no mesmo lugar, ele tem que ficar subindo e melhorando. É um programa de melhoria contínua. Tá bom? Foi isso, Cássia, que você perguntou? Depois, se eu não tiver respondido, você pergunta de novo, tá bom? Como preparar os profissionais de SST para essas novas legislações? Gente, tem que se capacitar, tem que fazer curso, tem que correr atrás. Aí na internet tem N cursos. Aliás, o que é bom e é ruim, né? Porque eu tenho visto muitos materiais que são produzidos, tem bons produtos aí na área de saúde e segurança do trabalho, na área de PGR, para preparar, para capacitar os profissionais, mas tem uma quantidade enorme de coisas horríveis, assim, de produtos horríveis que acabam falando assim, olha, vamos fazer mágica, olha o milagre, né? Quase trago a pessoa amada em 3 dias, é quase isso. Você vai aprender a fazer o PGR, você vai ganhar 25 modelos, você vai ganhar não sei o que, em apenas não sei quanto tempo, sei lá, 12 horas. É impossível. É impossível. E vou até alertar mais uma coisa, não existe modelo de PGR. Tá? Não existe. O PGR ele tem que ser feito de forma individualizada, desenvolvido de forma individualizada dentro de cada empresa, conhecendo a empresa, indo lá no chão de fábrica, conversando com os trabalhadores, entendendo o processo produtivo, entendendo, realmente conhecendo cada perigo, cada risco daquela instituição. O que você pode conseguir são metodologias de desenvolvimento, mas não modelos, tá, pessoal? Se alguém estiver vendendo modelo, não compre, porque não vai dar certo. Eu estou te adiantando que não vai dar certo, estou te economizando aqui de um problema. Essa pergunta aqui eu já não consigo ler direito, porque ela subiu. Tainá, você pode fazer a pergunta aqui na caixinha de pergunta, porque ele fica muito esquisito. E se eu ficar tentando mexer ali, eu vou acabar sem querer desligando a live aqui. Eu sou muito enrolada para isso. Vamos lá, peraí. Kelly, o PCMAT vai continuar até o fim da obra. Sim, peraí que sumiu a parte de baixo. Mas as empreiteiras têm que entregar o inventário de risco após janeiro? As empreiteiras, o quê? A obra mesmo, é isso? O PCMAT, aliás, antes de falar sobre o PCMAT, eu vou adiantar que, vou repetir, na verdade, né? Na sexta-feira da semana que vem, a nossa live vai ser justamente sobre o PGR na construção civil. Então, assim, a gente vai descascar tudo que tiver de PGR na construção civil, e eu vou trazer aqui uma colega, auditora fiscal do trabalho também, que é a coordenadora do projeto estadual de fiscalização na construção civil, que é a auditora Elaine Castilho. Então, as perguntas sobre o PCMAT, eu vou sugerir a vocês que a gente faça na próxima semana. Mas sim, o PCMAT ele vai até o fim da obra, tá? Ele não vai deixar de existir no dia 2 de janeiro. Mas as empreiteiras têm que entregar, é isso, o inventário de risco após janeiro. A única coisa que fica é o PCMAT. Quem tem que ter PCMAT fica nessa regra, né, de ficar até o final da obra. Quem não tem que ter PCMAT, quem tem que ter PPRA, aí vai entrar na regra do PPRA. Vai passar a ter o PGR, tá? Ih, caramba, fechei o negócio aqui, esquisito, peraí. O inventário de riscos seria parecido com uma planilha de perigos e riscos? Sim, o inventário de riscos ele pode ser feito de várias formas, tá? Uma forma muito, muito interessante e visual, né, de se encontrar isso seria uma matriz de riscos. Eu acho que foi isso mais que você está perguntando. A gente tem a NBR 31010, a gente tem a 31.000, né, que fala de risco, mas a gente tem a 31010 que traz várias metodologias para avaliação de risco.
Então, uma dessas metodologias que está proposta ali nessa NBR é a matriz de severidade e probabilidade, que ela é muito boa. Ela é simples, né? Ela é excelente para avaliação de nível de risco. A gente tem lá, sei lá em que página, agora eu não me lembro a página da NBR, mas tem uma página que tem um resumo com todas as ferramentas que a NBR traz. E ela tem várias colunas ali. Aí ela classifica, né, para vários quesitos, como não aplicável, aplicável ou fortemente aplicável. O que a gente precisa? A gente precisa de uma ferramenta que seja fortemente aplicável para a análise do nível de risco, né, que é uma das colunas lá, acho que é a penúltima coluna lá dessa tabela. E uma das ferramentas muito boas, que é fortemente aplicável para nível de risco, é justamente essa matriz de probabilidade e severidade. Então, assim, eu acho que é o que todo mundo vai usar de começo, né? Pelo menos assim, não adianta você querer ficar fazendo uma coisa escalafobética, cabeluda, cheia, super complexa, porque pode ser um tiro no pé. Então, a sugestão é que se comece, de uma forma geral, a não ser que realmente tenha alguma contraindicação, avaliando com uma matriz, né? Essa matriz de probabilidade e severidade, ela é uma ferramenta muito boa para poder classificar esse nível de risco. Por quê? O que é importante? É importante você fazer uma boa classificação no nível de risco, porque é a partir dessa classificação que você você vai usar essa classificação como subsídio para a tomada de medidas de prevenção, que é esse que é o objetivo, né? Por que você tem que ter a melhor ferramenta possível para a avaliação do nível de risco? Porque esse nível de risco vai ditar as suas prioridades, as suas medidas de controle. Então, não adianta você fazer uma coisa que faça com que você se perca na avaliação do nível de risco, porque se você se perder ali, você vai prejudicar todo o processo que vem ali pela frente, tá certo? Então, vamos começar simplificando. A gente vai lançar até, ainda não está divulgado, né? Mas a gente vai lançar um curso, né, de avaliação de construção de PGR, pela Linus Cursos Jurídicos. Depois eu vou ver como é que tá e divulgo aqui para vocês, tá bom? Mas o lançamento deve ser agora em agosto, né? Ensinando uma metodologia, não é modelo, é uma metodologia de implementação, de desenvolvimento do PGR, que é o Programa de Gestão de Riscos, tá? Aí fica mais claro, porque a gente mostrando exemplos é mais fácil do que simplesmente citando. Mas eu vou te sugerir, Tiago, abre lá a NBR 31010. Se não me engano, é a opção B29, se não me engano, tá? E dá uma lida naquela metodologia, porque eu acho que aquilo é uma boa sugestão para você começar a vislumbrar como é que você vai transformar esse texto da norma em PGR, que aí é o pulo do gato, né? O texto da norma a gente conhece, a gente sabe ler, está lá na internet. Como é que você vai pegar e transformar isso num programa de gestão? Então, minha sugestão é que você comece conhecendo essa ferramenta que está lá na NBR 31010. Tiago, perfeito. Eu uso a matriz para o gerenciamento de segurança e o LAI é para meio ambiente. Porque é outra coisa. As ferramentas que tem ali na 31010, você pode abrir e falar, nossa, eu vou ter que aprender tudo isso. Não. Nem todas são para risco ocupacional, tá? Nem todas são. Então, assim, são poucas ali que efetivamente, tem umas 5 mais ou menos que a gente vai citar mais para frente, que são as melhores, assim, a melhor de todas eu acho essa realmente, né? A matriz. Mas a gente vai comentar aqui umas 5 formas para poder fazer essa avaliação do nível de risco. Só lembrando uma outra coisa, tá, gente, que eu acho muito importante. Porque o que a matriz, ela dá a forma, né? Essa matriz, por exemplo, ela dá a forma. Mas quem vai decidir a quantidade de níveis de risco vai ser a pessoa que estiver desenvolvendo esse documento. E a sugestão é que não comece a pensar, pô, vou botar logo 10, que vai ficar bonito, 10 níveis de risco, a matriz de 10 por 10, uma porção, porque começa a ficar subjetivo, começa a ficar muito difícil de você usar a sua própria ferramenta. Então, vamos partir para ferramentas simples e objetivas que te facilitem o desenvolvimento do trabalho, e não que acabem
te enrolando na hora de fazer o trabalho, tá certo? Vamos ver. No quesito treinamento, em algumas NR não vem exigência da carga horária para os cursos de atualização. É verdade. Tem muita coisa que fica em aberto mesmo nas NR, tá? Posso fazer o PGR qualitativo e as medições ficarem para o plano de ação? Não pode não. As medições, quando existe exigência de medição, quando você tem uma questão quantitativa, né, quando você tem um nível de ação, um limite de tolerância, você precisa fazer as avaliações no inventário de ação. Como é que você vai conseguir definir qual o nível de risco se você não sabe, por exemplo, se ultrapassou ou não ultrapassou o limite de tolerância ou o nível de ação? O plano de ação, ele só vai funcionar se você fizer, que é isso que eu estava falando, avaliação de risco perfeita, tá? E faz parte da avaliação de risco você fazer as medições, né? As avaliações quantitativas. Não pode não fazer, não. Tá? As avaliações têm que ser feitas ali na hora do desenvolvimento do inventário de risco, tá? Oi, Júlio! Boa noite, Júlio! Ih, ficou pela metade, Júlio, a pergunta. Não consegui, desculpa. Os profissionais precisam se munir de documentos e e-mail, pois na maioria das vezes o profissional informa, alerta, mas o empresário não contribui. Isso é verdade, verdadeiríssima. E eu sempre falo isso, Tainá, quando eu estou fiscalizando. Às vezes eu chego para fiscalizar uma empresa, aí estou sendo acompanhada pelo engenheiro de segurança ou pelo técnico, e falo assim, olha, mas isso aqui não pode. Aí o cara fala assim, eu sei, eu já falei isso 20 vezes, eu falo isso, mas não estão me ouvindo. Né? O que você faz? Registra. Só vale o que está escrito. Manda e-mail, manda todas as formas de comunicação, porque é a sua responsabilização que está em jogo, tá? Você é responsável pelo seu carimbo. Valorize o seu carimbo, tá? Defenda o seu carimbo. Você avisou. O poder de gestão, muitas vezes, não é do técnico, do engenheiro ou do médico. O poder de gestão é do gestor, né, do administrador da empresa. Se ele não entende, deixe muito claro o seu posicionamento. Manda e-mail, manda comunicação interna, manda tudo que você puder, assina, justifica, explica, tá? Deixa muito claro quando você precisar propor alguma mudança, propor alguma implementação de alguma coisa, e for comunicar isso, comunica com muito detalhamento para fundamentar a sua comunicação, tá? Por que você... eu não quero só, sei lá, trocar o sistema de exaustão. Mas por que você tem que trocar o sistema de exaustão? É porque tem isso, foi feita a medição, está aqui a qualidade do ar, está aqui, sei lá, o que quer que seja. Fundamenta para tirar o seu da reta, tá bom? Quanto às obrigações nesse período de 90 dias, podemos autuar? Olha só, Júlio, tem várias questões relativas à dupla visita, né? Na verdade, nos primeiros 90 dias, a partir do dia 3 de janeiro, você tem que respeitar a dupla visita, você tem que notificar. Primeiro, você não pode autuar direto, mas você precisa notificar antes de autuar, para poder cumprir aquela obrigação, né, de instrução da auditoria fiscal do trabalho. Deixa eu ver a outra pergunta aqui. Na maioria das vezes que eu já falei. Pessoal, se estiver botando pergunta aqui no chat, eu tenho dificuldade de ver, tá? De nada, Thiago. Tem... ó, eu vou acabar saindo do troço, porque eu não consigo mexer nessas letrinhas aqui. Inventário de risco deverá ser feito passo a passo? Thiago, é como eu estava falando. Inventário de risco é a base, tá? É o principal. Ele não é o objetivo. O objetivo é você propor as medidas de controle necessárias para poder trazer aquele ambiente para um estado de segurança. Só que não é possível você propor essas medidas sem conhecer profundamente cada perigo e cada risco. Então, aí você está falando, vai dar trabalho pra cacete, vai dar muito trabalho, mas é por isso que a gente precisa de bons profissionais, a gente precisa capacitar os profissionais da área de segurança do trabalho, tá? Esses profissionais, não vai ter espaço no mercado para
profissionais do copiou colou, eles vão sumir, assim espero, porque eles não deviam nem existir. É um absurdo a quantidade de profissional que faz copiou colou e vende aquilo e fala que está fazendo saúde e segurança do trabalho, não é. Então, quando você for fazer o inventário de risco, você vai ter que ser minucioso, tá? Minucioso para poder não esquecer nada. Como é que você pode fazer um inventário de risco ali, risco a risco, sem conhecer profundamente o processo produtivo? Não dá. Não dá. Você tem que estar junto, você tem que ouvir muitos trabalhadores para poder ter um conhecimento profundo desse processo de trabalho e conseguir fazer um inventário de risco decente. E a partir do inventário de risco, né, nivelar esses riscos, conseguir e ter subsídio, ter parâmetro para dizer o que é um risco um risco tolerável e um risco inaceitável, o que é um risco moderado. Você vai ter que justificar isso e ter parâmetro para isso, né? E, a partir daí, tomar essa ordem de prioridade, né? Vamos começar primeiro pelo que é intolerável, lógico, se eu não posso tolerar, eu tenho que agir hoje. Quais são as medidas? E aí, qual é o prazo dessas medidas para elas estarem prontas? Terminou esse prazo, você vai ter que voltar e verificar se foi atendido, se foi eficiente. Às vezes você tem, por exemplo, um contaminante atmosférico ali e está acima do limite de tolerância. O que você faz? Implementa pagamento de insalubridade para todo mundo? Não, não é isso. Você coloca... né, vamos falar daquela hierarquia das medidas de proteção. Você primeiro vê se é possível acabar, anular esse risco, tá? Eliminar esse risco, não podendo, se você pode substituir essa substância química por outra, menos tóxica, menos nociva, não podendo, quais são as medidas de proteção coletiva, em primeiro lugar, né, medidas administrativas e, por fim, o EPI. Então, você vai ter que, por exemplo, tem um contaminante atmosférico, você implementou lá uma exaustão naquele local, né? Uma exaustão local. E depois você tem que avaliar de novo. Não é só implementar e sair correndo e ir à praia, não é. Você tem que implementar e reavaliar para dizer, foi eficiente? Chegou onde eu queria? Alcancei o meu objetivo? Tá? Então... atenção, porque não é fácil, não é simples, e é o que eu estou falando, não vai ter espaço para profissional ruim para fazer isso. Quem faz hoje o copiou colou vai desaparecer, se Deus quiser. Assim esperamos. Esse prazo, 90 dias, não se aplica somente ao PGR. Não, é para qualquer legislação nova, tá, Júlio? Qualquer legislação nova. Aí eu falo da 7, né, que o PCMSO ele vai ser um pouco diferente do PCMSO como ele é agora, mas continua sendo PCMSO, mas mesmo assim ele vai estar atendendo a uma lei nova, então são 90 dias. A NR9, na verdade, vai ser só uma norma de higiene ocupacional, tá? E aí tem a 18, enfim, as outras. E a 17 também, ela deve entrar em vigor junto dessas outras normas, 1, 7, 9 e 18. Deixa eu ver se eu consigo... Ih, caramba, perdi aqui. Não sei porque não está aparecendo. Deixa eu ler a pergunta aqui. Fiscalizo terceirizada. Já recebi reciclagem de NR com carga horária de 8 horas. Quando tem a carga horária disposta lá na norma, é aquela carga horária. Quando não tem, fica a critério. Mas se tiver, você tem que cobrar não só a carga horária, como o conteúdo de acordo com o que está lá na norma, que você estiver tratando, tá? Gente, o troço está sumindo aqui. O empregador pode alegar que não fez ASO e outras obrigações pelo fato de... Não, até não pode alegar não, porque... ASO já é obrigado a fazer ASO. O atestado de saúde ocupacional hoje, ele é obrigatório pela NR7. Ele tem 90 dias ali para... que não vai ter tanta diferença também, muda o nome ali, mas é besteira. Tá? Ele continua tendo que fazer o atestado, só que até o dia, sei lá, 93, né, do ano que vem, a gente vai cobrar de acordo, no mínimo, com o que existe hoje, né? Não dá para não fazer ASO, não. Pelo amor de Deus, não dá errada, não dá ideia errada, não. Carla, como fica a articulação entre PCMSO e PGR? Como já devia ser, né? Na verdade, todas as medidas de prevenção, todas as medidas de controle ambiental e tudo isso,
uma das formas de você verificar a eficácia é através do PCMSO, né? Se você está com todo mundo ali, por exemplo, você tem à disposição algum agente químico que exige que se faça ali um controle a partir dos índices biológicos de exposição, né? Aquilo lá tem que estar totalmente articulado com o PGR. Por exemplo, o médico que desenvolve o PCMSO, ele tem que estar em contato direto com os desenvolvedores do PGR. E, aliás, uma outra coisa, o PGR ele não é feito por uma pessoa, tá? Não é assim, quem é que vai fazer o PGR? É o fulano. Não é assim. De uma forma geral, é uma equipe multidisciplinar, porque a gente vai falar ali de questões relativas ao risco químico, ao físico, ao biológico, mas a gente vai falar de ergonomia. Quem é que vai fazer a avaliação correta da parte de ergonomia? É o mesmo cara? Às vezes não. Às vezes você precisa de um profissional especializado que vai estar ali trabalhando junto. Então, assim, o PCMSO, o profissional que desenvolve o PCMSO, que aí é um médico do trabalho, e os profissionais que desenvolvem o PGR têm que estar conversando sempre. Isso já é assim hoje, já existe inclusive o item da NR 7 e da 9 que estabelece a obrigatoriedade dessa comunicação. Infelizmente, a gente observa barbaridades, né, nessa área. A gente vê assim, uma falta de comunicação absurda e vamos ver se supera isso com a mudança da norma, né, com o texto novo da norma. Apesar de que, para ser muito sincera, eu não acho que a gente não consiga ter uma boa gestão nas empresas de saúde e segurança do trabalho por falta de norma. Não é por falta de norma, porque a gente já tem norma para caramba. A gente tem uma quantidade enorme de normas regulamentadoras, com textos super detalhados. Né? Não é por falta de norma, é por falta de atitude, por falta de cultura. Então, a ideia, né, dessa mudança da norma é mudar essa cultura. Vamos fazer de tudo para mudar essa cultura e fazer com que esses itens efetivamente sejam implementados, né? Para a gente não ficar, né? O objetivo da gente não é ficar autuando a empresa porque ela não tem essa comunicação, por exemplo, PCMSO e PGR. O objetivo é que ela conquiste isso, tá? Sobre a pergunta dos treinamentos, saiu cortado, eu queria saber como proceder. E, Cris, não entendi a sua pergunta. Como proceder com relação a quê? Acho que essas perguntas aqui já foram respondidas, mas elas não estão, sei lá, tá dando um tilt qualquer aqui que eu não consigo fazer ela passar lá para baixo. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Aprendi isso quando implantamos a OSHA 18001. Quando a gente fala em certificação, a gente fala em norma ISO, assim, isso ainda é muito distante da esmagadora maioria das empresas brasileiras, está muito distante. O que a gente tem, assim, de uma forma geral, em quantidade, e onde é que estão a esmagadora maioria dos trabalhadores brasileiros? Não estão na multinacional com padrão ISO XYZ, estão no boteco, né? Estão no mercadinho. Estão na fábrica de linguiça, a maior parte dos trabalhadores. Então, é até interessante, né? Porque a NR1 ela traz uma possibilidade, fala de sistemas de certificação, assim, muito bonito, mas não é ainda a realidade da esmagadora maioria das empresas, né? E dos trabalhadores brasileiros. Ana, fala um pouco sobre como proceder MP vigente que prorrogou treinamentos e exames. Só explicar uma coisa. A suspensão, a MP 1046 que você está falando, né? O que está suspenso? São os treinamentos são os exames, né? Treinamentos daqueles trabalhadores que estão em teletrabalho. Em teletrabalho. Não é de todo mundo, tá? Então, atualmente, o que você pode? Você pode prorrogar a realização desses exames para os trabalhadores em teletrabalho. Eu vou até abrir aqui o texto para ler certinho como é que está o item, para te explicar. Enquanto o negócio está abrindo aqui, eu vou ver aqui a próxima pergunta. A gestão de SST é um trabalho de conscientização e registro, não medir forças com o empregador. Certíssimo. Como tudo, né? Rafael, né? Rafael Matos Lima. Assim, não adianta fazer no grito. Não vai funcionar. E isso mesmo, vou te falar, se você tiver um empregador super, assim, aquele cara que veste a camisa da saúde e segurança do trabalho, que exige que seja tudo feito perfeitamente,
ainda assim, não adianta e não vai funcionar se os trabalhadores, que é lá o fim dessa linha, né, não estiverem absolutamente envolvidos e entendendo os processos que eles estão vivendo. Não funciona. Então, tudo que a gente tem em matéria de saúde e segurança do trabalho exige uma enorme capacitação dos trabalhadores para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Então tem que ser priorização, tem que ser prioridade dentro dessa mudança nos processos de gestão, a aproximação com os trabalhadores e a capacitação desses trabalhadores, tá? Deixa eu abrir aqui o texto da MP, só para poder comentar, peraí. Gente, sumiu aqui. Tá aqui. E a gente fez até uma live sobre isso, né? Vamos lá. MP 1046. Ela aborda os mesmos temas que foram abordados pela MP 927 lá no ano passado. Foi publicada, né? Essa 927 é de março do ano passado e caducou em julho do ano passado, porque não foi convertida em lei. É importante a gente ressaltar que as medidas provisórias podem ou não ser aprovadas pelo Congresso Nacional e também podem sofrer alterações na sua tramitação nas casas legislativas, tá? Essa MP 1046, prazo de 28 de abril de 2021 a 25 de agosto de 2021. A gente vai ter que ver o que vai acontecer nesse meio tempo, tá? Porque ela pode ser prorrogada por 120 dias. Exames médicos. Foram suspensos os exames médicos dos trabalhadores em trabalho remoto. Aí terminou o prazo de 120 dias da MP, esse prazo inicial, vai ter mais 120 dias para a realização desses exames. Para os trabalhadores em atividade presencial, se vencer o periódico durante a vigência da MP, pode realizar num prazo de 180 dias do vencimento do periódico. É enrolado, mas é isso mesmo. E os trabalhadores de saúde e atividades complementares não podem suspender e prorrogar realização dos exames, tá? Sobre treinamentos, o que está lá na MP? Deixa eu achar o item aqui. Os treinamentos periódicos ficaram suspensos por 60 dias a partir do dia 28 de abril, que foi o dia da edição dessa MP, e tem que ser realizados num prazo de 180 dias, contado, olha só, suspensos por 60 dias, aí tem 180 dias para realizar, contado da data de 120 dias do dia 28 de abril, que seria a vigência dessa medida provisória, tá? É enrolado, mas é isso mesmo. Então, a gente não é uma prorrogação absoluta, não é para todo mundo, não é todo mundo que precisa ficar, que pode ficar sem fazer exame, tá bom? Thalita, você quer entrar para fazer uma pergunta? Vamos lá. Obrigada, pessoal. Vou até, hoje, como é sexta-feira, eu trouxe um vinhozinho e um queijinho aqui, para poder fingir que eu tô na night. Ih, saiu, entrou e saiu, Thalita. Thalita, você está tentando entrar? Você quer fazer uma pergunta? É para eu te chamar de novo? Se for, só me dá um toque aqui, tá? Então, ainda só complementando aqui sobre a MP, uma outra observação é que a CIPA, né? A CIPA tem que continuar os prazos da mesma forma, sendo que os processos podem ser realizados de forma remota, tá? Eleição, reunião, tudo de forma remota, tá certo? Vamos ver aqui as outras perguntas. Vamos lá, pessoal. Quem mais aí tem pergunta para fazer? Sobre o prazo, já respondi, né? Essa questão do PGR não ter prazo de validade. Microempresa, empresa de pequeno porte e MEI. O MEI é sempre dispensado de fazer o PGR. Microempresa e empresa de pequeno porte vai ser dispensado se for grau de risco 1 ou 2, não tiver risco químico, físico ou biológico e for microempresa ou EPP, tá? O que não significa que não precisa fazer gerenciamento dos riscos ocupacionais. Só está dispensado do documento que a gente chama de PGR, tá certo?
que mais, pessoal? Deixa eu procurar outra pergunta aqui. Vou passar para as perguntas que estavam aqui no meu direct. Se alguém for lembrando aí de alguma pergunta, fala, tá bom? Vamos lá. É tudo sobre PGR, né? Eu acho que o que o pessoal está com muita dúvida agora realmente é com relação ao PGR, que vai entrar em vigor daqui a pouco. Tá certo, tem que ter dúvida mesmo, tá? Eu fico preocupada com as pessoas que não estão com dúvida com relação ao PGR, porque não é simples, né? Não é nada simples, é bem diferente e todo mundo vai ter que se capacitar para fazer. Vou resumir aqui uma outra pergunta que foi feita, só para ficar mais fácil de explicar. Como é que é o princípio do PGR, né? Se é diferente ou se é a mesma coisa do PPRA. Quando a gente fala do princípio básico do PGR, eu quero chamar vocês para lerem, tem um item desse texto novo da NR1 que vai entrar em vigor, que é o item 1.5.3.2. Ele traz ali um resumo de tudo o que você precisa saber para fazer um bom PGR, tá? Vou falar para vocês quais são as alíneas desse item, para a gente poder discutir um pouquinho esse tema. A organização deve evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho. Então, na medida em que você vai identificando isso, a primeira coisa que tem que pensar é se é possível evitar que esse risco exista, né? O que é o risco? É a combinação de probabilidade com severidade. Como é que você diminui o risco? Ou você diminui a probabilidade, ou você diminui a severidade. Se você não conseguir eliminar, claro, né? Então, por exemplo, se você tem um risco que você classificou ali como intolerável, se você simplesmente fizer com que, mesmo que aquele perigo continue existindo, mas que não tenha nenhum contato com o trabalhador, você diminui, você acaba com a probabilidade de ocorrência, você reduziu o risco. Outra coisa, você pode diminuir a severidade. Não sei, por exemplo, deixa eu pensar aqui, um produto químico também que você troque por um outro produto, você já tomou ali uma medida, né, buscando a substituição, que é menos tóxico à saúde do trabalhador. Então, a primeira coisa é evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho. Segundo, identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. Letra C, avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco. Lembrando que essa avaliação tem que ser individualizada para cada risco, tá? Cada risco que você identificou, não pode ser uma coisa coletiva, não. Tipo, risco químico nível tal, não pode. Cada um dos riscos que você identificou, você vai ter que fazer uma avaliação e indicar um nível de risco. E aí, vou lembrar que a NBR 31010 traz uma série de ferramentas que auxiliam na avaliação do nível de risco, tá? Classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção, né? Você vai ter que fazer essa classificação para poder começar a implementar essas medidas de prevenção. Implementar as medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na linha G do subitem 141. A gente vai ver essa linha G. E acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Tá certo? Então, olha, se você termina acompanhando, o texto da norma está te lembrando que é um processo de quê? De melhoria contínua. Mais uma vez, desenvolver um PGR não é fazer uma coisa uma vez por ano. É um processo que exige o acompanhamento e a atualização dessas medidas o tempo inteiro, tá bom? Eu não estou conseguindo botar a pergunta aqui, mas eu vou ler a pergunta que Deb Caetano está fazendo. Boa noite, Deb. Quais os programas estarão inseridos no PGR? Essa pergunta é ótima, olha só. O que diz a norma? O PGR é um programa, né? Um programa de gestão de riscos. Como é que ele vai se dar? Isso vai depender de cada instituição onde ele for implementado, tá? O que é o mínimo? Inventário de riscos e plano de ação. Esses são os documentos mínimos que a norma exige. Só que ele pode estar articulado com quaisquer outros programas que façam... Pode não, ele deve, né?
estar articulado com quaisquer outros programas que sejam importantes e sejam desenvolvidos naquela instituição, como, por exemplo, um programa de proteção respiratória, tá? Um programa de proteção respiratória já existe ali, ele tem que ser integrado ali no PGR. Então, assim, o que é importante? É que todos os programas existentes se comuniquem e estejam alinhados com as diretrizes do PGR. A Kelly está falando assim, deve ser cinto de segurança e grade, você deve estar se referindo à questão de reduzir a severidade, né? Exatamente. Se você coloca o cara com cinto de segurança, e lembrando que um cinto de segurança não é proteção coletiva, tá? Cinto de segurança não é proteção coletiva. Ele permite que o evento aconteça, a queda aconteça. Ele só atua reduzindo o quê? A severidade, porque o cara não vai se machucar. E se você está se referindo a isso, está certíssimo, tá? É aceito como comprovação de assinatura nas fichas eletrônicas de EPI com a digital ou cartão? Eu não entendi muito bem, mas imagino que sim. Eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta. As fichas de EPI, elas são digitais, é isso? Aí sim, é a forma como a empresa estabelecer, né? A digital é uma coisa individualizada, acho que está certo sim, tá? A gestão de... Não, isso aqui já foi. Fala um pouco, já falei sobre a MP. Acho que essas perguntas aqui já foram. Boa noite. PGR e PDCA caminham juntos, então? Olha, não é que caminham juntos, mas o PGR, a NR1, ela foi desenvolvida dentro dos princípios do PDCA, entendeu? Então, na verdade, não são duas coisas separadas, né? Eu entendo assim, caminhar juntos são duas coisas que vão juntas. Não é bem isso. O PGR, ele tem esse princípio do PDCA. Planejar, fazer, avaliar e retomar tudo. Então, e act, né, o act do final. E atuar novamente. Então, é a mesma coisa. Eles são a mesma coisa. O PGR, ele tem que atender os princípios do PDCA. Então, não podem ser duas coisas caminhando junto, tá? Foi isso que você perguntou? Carioca, Sidélio. Se foi, só me explica. O Tiago está falando, já estou pensando na precificação do PGR. Eu entendo, sabe? É um trabalho diferenciado, um PGR, tá? Aquilo que se fazia antes, que eu tenho horror daqueles PPRA horrorosos, de copiou, colou, aquilo não tem valor. Aquilo é, assim, tirar dinheiro do empregador. Eu sempre falo isso, tá? Eu analiso os PPRAs, eu recebo os PPRA, eu analiso os PPRA e falo assim, olha só, o cara está te cobrando por isso, é um absurdo, porque isso aqui não tem nada. Não tem nada, isso aqui é um papel, um copiou, colou, cara, às vezes ainda tem a pachorra, simplesmente imprimir os itens da norma. Falei, por quê? Está querendo me ensinar quais são os itens da norma? Não, eu quero ver o programa implementado, entendeu? Não é para ficar baixando o item de norma, não. É para fazer acontecer. Então, realmente, não é a mesma coisa, né? Você está vendo, esse trabalho é um trabalho que é continuado, não é um trabalho que você entrega um dia e depois vai embora. Você tem que seguir fazendo, participando dessa implementação aí do PGR, avaliando, né? Você vai propor uma medida, você tem que saber se essa medida foi eficiente, você tem que, se não foi, você vai ter que propor outra, vai ter que entender o que não deu certo naquela medida, né? Então tem que ser uma coisa assim, constante. E aí, assim, infelizmente, o PPRA já tinha que ser assim também, né? E só que a gente sabe que não era, mas o PPRA já tinha que ser assim, já era uma coisa contínua, tinha que ser, né? Apesar de ser praticado como aquela coisa de mandar um e-mail com papel para o empregador. Vamos lá. Sobre a outra pergunta, deixa eu ler direito aqui. A NR1 determina sobre as técnicas de análise de risco. Isso, a gente fez, inclusive, uma live na terça-feira, que foi assim, muito boa, sobre as técnicas de análise de risco, é o que eu até estava comentando aqui. A NBR 31010, ela é uma boa referência, tá, para que se escolha a melhor técnica de análise de risco. Tá, tem um item lá da NR que fala que é a organização que tem que selecionar essas ferramentas. Então, assim,
está em aberto. Não pode selecionar qualquer coisa, tirar da tua cabeça, inventar um negócio maneiro, não pode. Você tem que fazer uma coisa que seja eficiente e certificada. Então, assim, tem várias técnicas ali na 31010, tem outros métodos, tem um método que é interessante, chama-se método Sobane também, que é interessante, mas tem que ser uma coisa simples, tá? Peraí que agora... e se estiver no plano de ação a realização das avaliações? Não entendi. E se tiver no plano de ação a realização das avaliações? Olha só, as avaliações elas têm que ser feitas o tempo inteiro. Elas não são, não tem que fazer só no inventário de risco ou só no plano de ação, tá? Você tem que fazer as avaliações, deve ser as avaliações quantitativas. É isso, Rafael, que você está falando? Me explica só um pouquinho melhor. Você quer entrar para fazer a pergunta? As avaliações você vai fazer para poder determinar o nível de risco, né, durante o inventário de riscos, para poder fazer essa determinação do nível de risco, mas depois, durante a execução disso, você vai fazer o plano de ação e vai seguir fazendo as avaliações para poder monitorar de forma contínua, né, a quantidade desses agentes no ambiente, por exemplo, a eficiência das medidas de proteção e tudo isso, tá? Contrato de PJ em obras. Como exigir o cumprimento das NR, já que as NR são para seletista? Ah, olha só. Primeiro, PJ em obra, se você estiver se referindo a MEI, eu quero lembrar que MEI não é pessoa jurídica. MEI é equivalente, equiparado à pessoa jurídica. Então, uma obra, se você for terceirizar um serviço, não pode ser para um MEI. Porque o MEI, dentro da lei de terceirização, você só pode terceirizar para pessoa jurídica de direito privado, que não é o caso do MEI, tá? O MEI, ele é para ser, por exemplo, o pipoqueiro lá da praça, que vivia na informalidade, agora ele pode ter um MEI para poder fazer os recolhimentos previdenciários dele, é basicamente isso. Mas, se você está numa obra e você está terceirizando a atividade, tem que ser com uma empresa, tá? Com uma empresa, não com um MEI. São coisas diferentes. Quando a gente chega em obra para fiscalizar, aliás, fiz isso hoje é sexta, anteontem. Cheguei na obra para fiscalizar um monte de MEI. Tem que autuar. Tem que autuar porque tem uma fraude ali. O problema já começa no registro. Então, tem que registrar, tem que fazer os exames médicos, tem que fazer os treinamentos, tem que fazer tudo. Por quê? Porque tem o elemento principal da relação de trabalho, que é a subordinação, tá? Então, MEI, assim, PJ em obra é quando você tem a empresa inteira. Você tem uma empresa que vai fazer, sei lá, que vai fazer o gesso, né? Você tem uma empresa de gesso. Aí, qual era a pergunta até? Por que eu estava falando isso? Ih, me perdi, gente. Deixa eu só abrir de novo aqui. Contrato de PJ em obra, o cumprimento das NR. Olha só, o gestor do meio ambiente, ele é responsável por aquele meio ambiente, tá? E as NR, elas não são só para seletista, não. Elas são, vê lá no comecinho da NR1, para qualquer um que tenha empregados lá na seletista, ou em outras relações jurídicas, a depender da legislação. Mas, assim, se tiver um acidente, por exemplo, com alguém que seja um PJ mesmo, vamos ver alguém que poderia ser um PJ, alguém que foi lá fazer um laudo específico, o cara é um PJ, entrou lá para fazer um laudo específico e caiu um vergalhão, caiu uma tora de alguma coisa na cabeça dele, ele morreu. É um acidente de trabalho do mesmo jeito, e o empregador, o contratante ali é responsável do mesmo jeito e vai ser responsabilizado do mesmo jeito, tá? Então, muito cuidado com isso. As NR têm que ser implementadas no canteiro, de uma forma geral. Você não exclui o cara porque ele tem uma outra relação jurídica. E a primeira coisa é, verifique se a relação jurídica está certa. Não adianta você sair contratando por MEI porque está errado e aí é o barato que sai caro. Por quê? Além de ter que regularizar tudo, né, o cara vai levar o auto pela falta de registro, por cabeça, acho que são R$ 3.000 a multa, né, tá lá na CLT, vai levar o auto pela falta do exame médico, pela falta enfim, de todas as coisas que são acessórias. Então, não caia nessa de tentar contratar de qualquer jeito por MEI, porque é o barato que sai caro, tá bom?
Ana, laudo ergonômico então estaria inserido no PGR? Sim, se for um documento que precisa ser dentro daquela atividade, se a questão ergonômica é uma questão importante ali dentro daquela atividade, sim, o laudo ergonômico vai fazer parte do PGR com toda certeza, tá? E quem é que pode fazer o laudo ergonômico? A gente já falou sobre isso aqui. Quem é que pode trabalhar com ergonomia? Não existe a profissão de ergonomista, tá? Na CBO, não tem essa CBO de ergonomista. Quem é que pode fazer? Tem uma nota técnica, que eu não sei aqui o nome de cabeça, o número, né, de cabeça, mas se alguém tiver dúvida eu posso enviar. E eu fiz, inclusive, uma postagem especificamente sobre esse assunto. Eu estou vendo que esse é um assunto que está gerando muita dúvida. É qualquer profissional de nível superior que seja capacitado nessa área de ergonomia. Em geral, são fisioterapeutas, né, são, às vezes, terapeutas ocupacionais, engenheiros, mas tem que ser profissional de nível superior com capacitação na área específica de ergonomia. Não pode ser qualquer um que resolve pegar e fazer um laudinho, não, tá? Até porque eu quero só lembrar mais uma vez. As questões de ergonomia estão como obrigação, está lá expresso lá na NR1 que tem que fazer parte das avaliações ambientais, tá? Na prática, peraí. Encontrar um PGR sem avaliação quantitativa de agentes quantificáveis autua? Sim, com toda certeza. É sim ou com certeza? É com certeza, tá? Como é que você vai saber se você tem ou não tem ultrapassado o nível de ação se você não fizer a avaliação quantitativa, né? Nota técnica 297. Eu não sei de cabeça mesmo, não, gente. Eu tenho muita dificuldade para guardar número de coisa, tá? Mas se alguém tiver dúvida, eu passo aqui. Ou então vê lá no meu feed, que é uma postagem até que está em verde com cinza. Então tá bem fácil de identificar. Agora, eu não sei de cabeça o número dessa nota técnica, mas o que está escrito é isso, tá? Em resumo. Você vai ter que, qualquer profissional de nível superior com capacitação específica na área de ergonomia. E, aliás, no começo de agosto, eu chamei uma colega também, auditora fiscal do trabalho, médica do trabalho e ergonomista, para a gente falar sobre os riscos relativos à ergonomia e à avaliação para o PGR. Tá? Vai ser uma live assim, imperdível. Essas questões estão gerando muita dúvida. Acho que as pessoas ainda não sabem avaliar o que é o risco ergonômico. Assim, a coisa é bem básica, né? Os problemas são bem básicos. Então, a gente vai falar bastante sobre isso é a colega Laila Vilela, de Minas Gerais. A gente vai fazer essa live, eu não estou com a data de cabeça também, mas já está marcado, eu sei que é no começo de agosto, tá bom? Então, acompanhem. Vamos lá. Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta aqui. Para terceiros, né? Deixa eu ver se eu entendo aqui. Sempre. Tá. Quando você tem terceiros atuando naquele empreendimento, naquele mesmo ambiente, né? E isso está claro lá no texto que vai entrar em vigor da NR1, se várias organizações realizam simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho, elas têm que desenvolver as ações do PGR de forma integrada, tá? Aplicando de forma integrada essas medidas de proteção. Então, o contratante vai ter que informar a contratada e a contratada vai ter que estar participando também do desenvolvimento aí desses documentos do contratante. Tá certo? Ih, caramba. Deixa a live gravada, por favor. Não, pode deixar, vai ficar gravada sim, tá? A não ser que meu dedo dê algum problema aqui, que às vezes teve duas que eu não consegui deixar gravada, me dá uma tristeza. Ana, a nota técnica que trata de ergonomia é 287. Acredito. Então tá, o Rafael tá falando que a nota técnica é 287, tá? Eu continuo, assim, agora vou saber porque ele falou, mas número não consigo. Pode realizar as medições quantitativas em quantidade inferior ao preconizado? Não, gente, se tem uma metodologia específica, tem que seguir a metodologia, tá? Se você tem, por exemplo, para particulados, avaliação da atmosfera, avaliação de ruído, avaliação de calor, tudo isso, se você tem a ZNHO, você tem que seguir aquela metodologia. A gente vai avaliar isso também quando for avaliar os documentos, tá? Se não tiver de acordo, eu não posso aceitar uma medição que não está de acordo com a metodologia indicada.
Aliás, vou até, assim, comentar uma coisa. Eu raramente ou nunca peço avaliação de agentes químicos. Por quê? Porque de 100% a 110%, praticamente todas as avaliações de agentes químicos que eu já recebi na minha vida estão em desacordo com a normatização. As pessoas não sabem fazer avaliação de agentes químicos, né? Porque depende de várias variáveis, depende de ser a metodologia certa para aquele agente químico em especial, o aparelho está bem calibrado, ter sido feito daquele jeito. Então, assim, são tantos momentos em que pode ter falha que eu, quando estou fiscalizando, assim, raramente peço, porque isso é um momento assim, muito complicado, mas tem que fazer, tá? Vocês têm que correr atrás de procurar bons profissionais que façam essas avaliações de agentes químicos, essas avaliações quantitativas, porque elas vão ser muito importantes para determinar as medidas de proteção que têm que ser implementadas de acordo com aquela avaliação. Tá certo? Oi, Matheus, boa noite. O que mais, gente? Carioca adora. Obrigada. Felipe. E aí, Felipe? Felipe está sextando em casa. Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta. Eu vou combinar aqui algumas perguntas, né? Mas, em resumo, uma coisa que o pessoal ainda tem muita dúvida é com relação à hierarquia de implementação das medidas de controle. Eu já falei isso aqui hoje, mas vou falar mais uma vez porque é um mantra que a gente tem que seguir sempre para cada risco identificado, tá? Primeiro, buscar eliminar o risco daquele processo produtivo. Em segundo lugar, buscar medidas de proteção coletiva, né? Medidas que impeçam que aquele agente de risco chegue até o trabalhador. Pode ser o enclausuramento de um motor ruidoso, pode ser um processo hermético com um produto químico, alguma coisa assim, mas você tem que eliminar isso, acabar, né? Quebrar esse risco na fonte ou na trajetória. Terceiro, medidas administrativas. A norma não explica certinho o que são essas medidas administrativas, não tem essa definição, mas são o quê? São as capacitações, né? As sinalizações, esse tipo de coisa, tá? E por último, apenas por último, e após esgotadas todas essas outras opções, é que a gente fornece EPI. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu, assim, que eu vi, que aconteceu numa fiscalização, numa obra. Eu fui fiscalizar uma obra que tinha uma carpintaria ali no meio da confusão e todos os trabalhadores do andar ali, que era um prédio, né, vertical, estavam usando o EPI, proteção auditiva. Isso está errado, gente. Isso está errado. Você não pode simplesmente meter o EPI para todo mundo. Você tem que primeiro tentar eliminar esse risco. E ali era possível, era só para começar a tirar a carpintaria dali e botar num local isolado. Para aqueles trabalhadores deixou de existir o risco relativo ao ruído, tá? Então você não tem que botar EPI para esses caras. Você tem que fazer esse planejamento sempre atendendo essa hierarquia de implementação das medidas de controle. Tá certo? Então, por último, né, a questão do EPI. E lembrando, tá? EPI obrigatoriamente tem que vir associado aqui a capacitação do usuário, capacitação do trabalhador que vai usar o EPI. Exemplo, plug de inserção, gente, plug de inserção, aquela proteção, eu nunca vi, é muito difícil ver alguém usando aquele troço direito, muito difícil. Eles botam assim, quase caindo da orelha, o negócio não está protegendo nada, não está protegendo absolutamente nada. Medida administrativa, diminuição do período de exposição também, rodízios, medida administrativa, né? Pausas, tá? Isso mesmo, o Felipe não está dormindo, não, ele não está só sextando, não, o Felipe está acordado aí. Ana, o que você vai pedir para comprovar inviabilidade das medidas anteriores ao EPI? Boa, ótima pergunta. Tem coisas que a gente já sabe, né? Tem, assim, um grande número de coisas, é muito fácil a gente avaliar, olha, o cara não fez. Aqui é possível ter uma medida de prevenção, dá para usar isso, dá para usar aquilo. A maior parte das coisas a gente consegue até avaliar sem pedir nada, né? A gente sabe que não é o caso de botar um EPI. Mas para outras coisas, a gente pode pedir um laudo assinado pelo engenheiro, né, dizendo quando é uma situação que eu não consigo visualizar, às vezes eu já fui ao lugar, não sei, né, uma coisa muito específica,
Não é nada que um laudo do engenheiro não me explique, não me comprove por que ele não consegue implementar uma medida de proteção coletiva, tá? Confesso que passava direto pela hierarquia, nunca cobrei. Então, pronto, você está renascendo hoje, Rafael. Hoje é o seu novo aniversário. Essa hierarquia ela é fundamental. E eu vou te falar, a gente também sempre fala isso nas lives. Eu vejo erro nessa questão em empresas grandes com CESMITs bem estruturados, tá? Infelizmente, a gente tem uma cultura de uso de EPI. Tá errado, tá? Tem que ser sempre, para cada risco, seguir essa hierarquia nas medidas de proteção. Por isso que a gente estava falando aqui, que fazer o PGR não é uma coisa tão simples, nem é uma coisa rápida. Porque esse estudo vai ter que ser feito, um estudo individualizado para cada risco, já imaginou? Se você deixar para começar a fazer isso no dia 1º de janeiro, para entrar em vigor no dia 3, não vai dar. Tá? Então, sugiro que todos já vão se adaptando para que essas medidas, né, efetivamente sejam implementadas. O que você vai pedir, já falei. Tiver no plano de ação, já falei também, né? Gente, tem mais alguma pergunta? Acho que a gente até já passou um pouquinho da hora. Se alguém não tiver nenhuma pergunta, vou só fazer aqui, explicar as próximas lives de novo. Na terça-feira, vou fazer uma live com o colega Rodrigo, de São Paulo, de São Carlos. A gente vai falar sobre as metodologias de certificação, sobre as certificadoras em saúde e segurança do trabalho. Que é uma coisa que tem um item lá na NR que fala que se as empresas com certificação em sistemas de gestão em SST podem prorrogar a avaliação, né, do inventário de risco por até 3 anos. Mas o que são essas medidas de certificação? Terça-feira, às 20 horas, a gente vai destrinchar as certificações em SST. Explicar como é que se conquista uma certificação e como é que se mantém, porque não adianta conquistar, você tem que manter a certificação. Na quinta-feira, construção civil, os riscos na atividade, na página dali nos cursos jurídicos, com a minha queridíssima Dercilete Loureiro. A gente vai falar sobre os riscos nas atividades, de uma forma geral, para a construção civil, com foco nas atividades de carpintaria, tomando por base as fichas CITMEI que estão disponíveis lá no site do Ministério da Economia. E na sexta-feira o assunto vai ser o PGR na construção civil, com a colega auditora fiscal do trabalho, coordenadora do projeto de construção civil do Estado do Rio de Janeiro, Elaine Castilho. Então a gente vai falar um pouco sobre os principais pontos de diferença, né, de atenção com relação ao PGR na construção civil. Então isso é na sexta-feira da semana que vem, sempre às 20 horas, tá certo? Bom, por hoje era isso. Obrigada, vou agradecer muito a todos que estão aí acompanhando, tá? Eu acho que essa questão das perguntas é muito importante e fico feliz de estar podendo ajudar a esclarecer, e principalmente esses profissionais que estão, né, no momento em que está tudo fervendo. Não é fácil acompanhar a legislação do jeito que ela está mudando de uma vez só. Então, o que eu puder ajudar, estou aqui. Quem puder, quem tiver necessidade, pode mandar as perguntas também no privado, no direct. Pode entrar aqui. Fico triste que ninguém quis entrar na live para poder fazer a pergunta ao vivo, porque aí é bom que eu posso ver a cara, né, de quem está falando, que eu estou aqui falando sozinha, olhando para mim mesma. É horrível ficar falando aqui comigo mesma. Então, se vocês puderem, da próxima vez, tomar coragem, entrar para poder tomar um vinhozinho comigo, vou ficar muito feliz, tá? Apareceu mais uma aqui. Parabéns. Obrigada, Júlio. Ótimo fim de semana para você também. Eu estou entrando de férias hoje do trabalho regular, né? Mas vou estar nas próximas lives, acho que com a cara melhor, mais descansada, mais bem dormida. Tá certo? Então, muito boa noite. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Até terça-feira. Até terça-feira, terça, quinta e sexta da semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada. Ajudem a divulgar esse espaço de troca de ideias, tá bom? Boa noite.